Faz o sinal da cruz na testa quem está do seu lado, fala, fica cheio do Espírito Santo. Amém. É sinal que você quer bênção, né? Faz sinal da cruz e já foi, ó. Ah, pega eles, Nossa Senhora. Vamos lá, então. Meu nome é Diácono João Vitor Mariano. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Aleluia. A palavra de Deus ela nunca vem vazia, nunca volta vazia, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que passa o que é velho e tudo fica novo com a palavra de Deus. Amém. Quero começar dizendo para você que nessa madrugada teve uma reunião no inferno, sabia disso? E lá no inferno apareceu um outdoor gigante. A proporção de um outdoor é 9:3, justamente para que você passe bem longe e enxergue tudo, né? Fazem ali marketing, divulgações e tudo mais. E no inferno colocaram uma foto no outdoor, adivinha de quem? Sua. Pode falar, está amarrado em nome de Jesus. Mas colocaram lá uma foto no outdoor do inferno, na reunião que teve lá. E o inimigo de Deus, porque ele é o inimigo de Deus, portanto também é o inimigo da Virgem Maria, a mãe de Deus, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. O inimigo de Deus com todos os seus secretários, está amarrado, mas com todos os seus secretários disse, olhando para essa foto, o que eu vou fazer hoje para destruir esse filho de Deus? Para desencaminhar esta filha de Deus, para desencaminhar esses ministros de Deus, o que nós faremos? Vamos colocar todo o nosso empenho para lançar a tristeza, a desunião, o medo, a angústia. E o inimigo de Deus todos os dias faz essa reunião lá. Mas eu tenho algo a dizer para você. Quando a reunião no inferno estava começando ali, e também partindo para o final, a reunião do céu já tinha acabado há muito tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, não é bíblica, mas Deus sempre madruga por cada um de nós. E quando a reunião do inferno aconteceu, a do céu já tinha acabado. Lá no céu também tem uma secretária. Quem é ela? A Virgem Maria. E lá no céu não tem um outdoor não, gente. Tem um telão de LED. Sabe, igual aquele que estava aqui no Somos Um, eu lembro direitinho, um telão de LED. E lá também apareceu uma foto, adivinha de quem? Agora bate no seu peito e fala, minha foto. Não, agora fala assim, da minha família. Jesus passa a pauta da reunião para as mãos de uma mulher, a secretária dele, a Virgem Maria. E eu quero já que você agora se alegre com o que eu quero profetizar aqui. A Virgem Maria disse, o inimigo pode investir o que ele quiser, mas eu, como uma leoa, defende a sua cria. Defenderei esse meu filho, essa minha filha, esse meu ministro. Então eu quero dizer para você, o inferno está atrasado, porque lá no céu, a reunião já dizia que você sairia daqui dessa noite vencedor, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Força, igreja! Você acredita nisso, sim ou não? A única vez que na Sagrada Escritura Deus direciona a sua voz para o seu inimigo. É a única vez que Deus tem um diálogo com Satanás. Está em Gênesis 3,15. E Deus, virando para o inimigo, disse, colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. O tema desta pregação é, por fim, o meu coração imaculado triunfará. É o que disse Nossa Senhora em 1917, em Fátima. Como vai dizer Monsenhor Levi Fidelis, certamente a aparição em Fátima é a aparição mais miraculosa do nosso século. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora deu uma mensagem muito simples ali. Então no último Kairos desse ano, Deus nos dá a graça de uma pregação mariana. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus levanta alguém, um profeta, um pregador, um ministério de música, um intercessor, para falar da bem-aventurada Virgem Maria, o inferno treme. O inferno treme. E todas as vezes que uma pregação mariana, ela é transferida para o povo. Sim, as pregações não podem ser apenas algo que você escuta. Tiago 1:22 vai dizer, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Eu quero profetizar que nesse último Kairos, você não está aqui como ouvinte.
Você está aqui como alguém que vai sair daqui como um cumpridor da palavra de Deus. Amém? Não apenas um ouvinte. Sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes. E todas as vezes que nós temos uma mensagem mariana, nós temos que falar de santidade. Quando nós falamos do triunfo do coração da Virgem Maria, essa profecia tão forte do nosso século, esse triunfo também acontecerá por aqueles que ela levanta como exército dela. Quem são aqueles que querem fazer parte do exército de Nossa Senhora? Levante bem alto o seu braço. Amém. Você levantou o braço. Nossa Senhora já virou, né? Os olhos lindos que ela tem, grandes assim. Eu imagino os olhos de Nossa Senhora grande. Ela olha para nós com um olhar assim, ó, de anseio pela alma, de desejo pelo filho, pela filha. O anseio que ela tem como mãe de nos colocar no colo de Deus. Então ela nos olha com os olhos bem abertos. E quando você levantou a mão agora, Nossa Senhora te viu. Então essa pregação, deixa ela gerar os frutos que ela tem que gerar no seu coração. Amém? Presta atenção no que eu vou dizer. Santidade. Esse tipo de pregação já não está em voga mais, infelizmente, na igreja. Tem pregação de instrução, isso é muito bom, formação é ótimo. Tem pregação de consolo, né? Aliás, a palavra de Deus vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer isso, em 2 Timóteo capítulo 3. Ele vai nos deixar bem claro que a palavra de Deus foi feita para exortar, para consolar, para instruir, né? A fim de que o homem de Deus perfeito esteja pronto para toda boa obra, vai dizer a palavra de Deus. Só que tem gente aí que está gostando de pregação de consolo, de instrução. É bom receber o consolo de Deus, é bom receber a instrução de Deus, mas poucas pessoas querem as pregações de exortação, sendo que a palavra de Deus também foi feita para nos exortar. E o triunfo do coração imaculado de Maria nos traz uma exortação. É necessário santidade. O que Nossa Senhora pediu nas aparições? Santidade, oração, vida mergulhada no mistério da cruz. É por isso que aquele bendito poeta Juninho Cassimiro vai cantar: nós somos a igreja da cruz. Mas pregação que fala de santidade, de cruz, de céu, de paraíso, está cada vez mais escasso, infelizmente, dentro da nossa fé, e nós não podemos permitir isso. Desconfie, pode ser dentro da igreja católica também, desconfie de um grupo de oração, desconfie de uma comunidade, desconfie de um profeta, pseudo-profeta, que vai dizer: olha, venha para a igreja e pare de sofrer. Se você um dia passar na porta de uma igreja e tiver uma placa escrita pare de sofrer, é pegadinha de Satanás, tá bom? Aliás, vamos recorrer à palavra de Deus. Mateus 16, 24, o que está escrito lá? Jesus recebeu uma pergunta: Senhor, nós queremos te seguir, o que nós precisamos fazer? Aí Jesus respondeu assim: venha me seguir. Nunca mais você vai ter conta para pagar. Nunca mais você vai sofrer. Nunca mais seu filho vai te dar trabalho. Nunca mais você vai ser um jovem perdido. Nunca mais você vai ficar doente. Jesus falou isso. Quando Jesus chama os seus melhores amigos, Ele prepara por uma vida de santidade, de cruz, de sofrimento. E no versículo 24, agora para falar o texto correto, está escrito: você quer me seguir? Tome a tua cruz e me siga. Quando nós falamos do triunfo do coração imaculado de Maria, nós precisamos preparar o povo de Deus para uma grande tribulação. Tribulação essa que já está em curso. Eu estava falando com o Du ali, partilhando. A tendência não é os encontros aumentarem em número de pessoas, não, gente. A tendência agora é o número cair. Porque poucos são aqueles que querem permanecer na barca de Pedro. Na igreja da cruz que apregou o sofrimento, claro. Jesus não quer que a gente fique com sofrimento, mas Ele quer que a gente aprenda com o sofrimento. E aí então, essa pregação é para falar de santidade. Olhando para quem? A maior referência depois de Jesus Cristo de santidade é a Virgem Maria. Doa a quem doer. Santa Teresinha vai dizer que Maria é uma ponte que nos leva ao coração de Deus. São Fulgêncio vai dizer: Maria é uma escada pela qual Deus desceu à terra.
É a mesma escada pela qual os homens vão subir a Deus. Ela é uma ponte. São Pio de Pietrelcina um dia foi indagado: existe um atalho para o céu? E ele respondeu: existe. É a Virgem Maria. Porque quem imita as virtudes dessa mãe, quem imita as virtudes dessa serva, quem imita as virtudes desta amiga de Deus, que é a Virgem Maria, certamente alcançará a santidade. Eu quero dizer para você, no céu só entra santos. Foi interessante que partilharam alguns trechos, de uma pregação que eu fiz, e eu não peco em repetir aqui. Eu quero dizer uma coisa: no céu só entra santos. Por isso, nessa última pregação, nós vamos olhar para aquela que é referência de santidade. Santo Agostinho, ele vai nos dizer no seu sermão de número 208, que ela é a si formam, ele vai dizer, si formam perfecta, uma forma perfeita, forma Dei, que significa, ela é digna de ser chamada a forma de Deus. O que seria uma forma? Quem é mãe aqui? Levanta a mão bem alto, só para me saber. As mães vão saber melhor do que todo mundo. Forma, por exemplo, de um bolo, né? Para o bolo não sair todo lá bagunçado, tem uma forma para deixar ele bonitinho. É mais fácil depois de tirar ali, né? Por isso existe uma forma. Mas, numa ordem bem interessante para vocês entenderem, imagine um escultor. Ele vai construir, por exemplo, uma imagem sacra, e ele precisa de um martelo, de um cinzel, e ele vai modelando o gesso, o quartzo, a resina ali, e ele vai modelando com um martelo, com um cinzel, e ele faz uma escultura. Processo demorado, difícil de fazer. Talvez ele faz uma imagem hoje, e amanhã ele vai fazer a mesma imagem, e ela vai sair diferente. Porque o martelo e o cinzel são imprecisos ali muitas vezes. E aí inventaram a tal da forma. Agora imagine imagens que são construídas, por exemplo, em formas. Em um processo industrial. É mais rápido. É mais preciso. As imagens vão ficar assim perfeitinhas. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que ela é a forma Dei. Forma perfeita para gerar novos santos. Esta pregação tem o intuito de colocar no seu coração o desejo de entrar nessa forma. E no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, no número 219, nós temos justamente essa fala de Santo Agostinho. A pressa que Deus tem em nos colocar numa forma perfeita, para que nós possamos ser gerados santos nessa geração, já que santidade é algo hoje que está sendo banalizado. Se você fala que é de uma nova comunidade que busca santidade, você é taxado. Se você fala que você gosta de ler a palavra todos os dias, de ter devoção mariana, você é taxado. Como se fosse algo ruim, retrógrado, ultrapassado. Como se santidade fosse coisa só para o tempo do Padre Libério. A gente estava conversando ali sobre os santos da igreja. As experiências místicas que tinham os santos da igreja. E eu pergunto, por que esses sinais estão cada vez mais escassos nessa geração? Porque nós não estamos dando o devido ouvido à mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Para que o meu coração triunfe, eu preciso levantar um exército. Eu não sei se você está entendendo, então nessa noite Deus está olhando para você e dizendo, eu quero que você entre nessa forma perfeita, de gerar santos. São Luís Maria Grimond de Montfort, no número 28 do tratado, também vai dizer algo muito bonito, que no céu, é uma fala de São Boaventura, que São Luís ali relembra, no número 28 do tratado, depois vocês podem pegar para vocês verem, que vai dizer que Nossa Senhora recebeu uma missão no céu, e a missão que ela recebeu, sabe qual foi? Os tronos que ficaram vazios pelos anjos decaídos, Nossa Senhora recebeu a missão de povoar com novos santos. Ei, eu quero dizer, tem um trono lá no céu, uma cadeira vaga de anjo decaído, e que você um dia, como santo, bem-aventurado, conforme o Catecismo da Igreja Católica, no número 1025, que vai dizer que o céu é uma comunidade de bem-aventurados, você vai ser colocado num trono que foi abandonado por um anjo decaído, para que juntamente com todos os santos do céu, nós possamos adorar em tempo eterno e integral aquele que é, e sempre será, porque no céu só existe adoração, no céu só existe amor, no céu só existe experiência maravilhosa diante daquele que é eterno, onde estaremos diante de Deus,
em tempo eterno e integral. Eu quero dizer para você, você precisa ir para o céu, e no céu só entra santos. E eu não estou falando de santos que foram erguidos nos altares da igreja. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e imagina a imagem de santo dele. Dá para imaginar? Não ri não, porque senão ele não vai acreditar. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, imagina uma imagem de santo dele um dia. Por que não? Por que não? No futuro, uma imagem de um santo assim, bem animado. Talvez a imagem eles vão fazer meio que pulando assim. São Daniel Diniz de Divinópolis, por que não? Não ri não. Por que não? Porque não um dia a igreja vai olhar para a sua vida e falar assim, ele tentou, e ele deu um bom testemunho, ela deu um bom testemunho, então vamos sim erguer nos altares como exemplo para as futuras gerações. Por que não acreditar nisso? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 vai dizer, sede santos, como vosso Pai do céu é santo, ligando a Levítico capítulo 19, versículo 11, a santidade para mim, é para você. Só que a gente olha para a vida dos santos, a gente vê que a gente está longe. A gente olha para as mensagens de Nossa Senhora, a gente vê que a gente não está seguindo nada disso ainda. E a mensagem de Nossa Senhora é tão simples. Rezem, rezem, jejum, penitência, paguem o preço, lutem contra o pecado até o sangue, vocês conseguem, eu estou com vocês. Só que a tentação chega e a gente já cede logo. A gente não luta como os santos lutavam. São Francisco pulava nos espinhos quando a carne dele gritava. São Bento de Núrcia, ele rolava no gelo quando a sua carne começava, os santos eram tentados. São Martiniano, por exemplo, e eles caíam também, presta atenção, só que eles lutavam um pouco mais. Quantas vezes você tem caído no mesmo pecado? Se é muitas vezes, é falta de atenção à mensagem daquela que tem o coração imaculado. Se você tem caído no mesmo pecado, muitas vezes, você está se afastando do exército de Deus, do exército de Nossa Senhora, cada vez mais. Isso é um desperdício, porque ela quer contar com você. Diga para quem está ao seu lado, Nossa Senhora quer contar com você. Nessa luta final, Nossa Senhora quer contar com você. São Martiniano, por exemplo, o homem que amava Nossa Senhora, um dia ele caiu no pecado da carne. Ele estava já prestes a ser presbítero já, ser ordenado padre, e ele caiu no pecado, e ainda com uma mulher casada, mas o pecado causou tanto desgosto na alma dele, e ele conseguiu sentir isso. E se eu e você passarmos a sentir desgosto, essa é a palavra, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, na nossa falta da luta contra o pecado, diga para quem está do seu lado, você precisa lutar contra o pecado, fala para ele, fala para ele. Eu vi uma vez um meme na internet, colocaram lá assim, odeio o pregador que manda a gente virar para o lado, e parece que vocês odeiam, que vocês não virou para o lado. Aí colocaram o rosto de uma menininha fazendo a cara assim, chegou o pregador que manda a gente virar para o lado. Ei, quando você virar para o lado e falar alguma coisa, não é fuga, não é falácia, é profecia, amém? Então você vai profetizar agora, você vai lutar contra o pecado, fala para quem está do seu lado. São Martiniano cai no pecado da carne, mas causou tanto desgosto no coração dele, ele ficou com tanto nojo dele mesmo, ele falou assim, não, agora sabe o que eu vou fazer? Sabe o que ele fez, gente? Ele foi morar numa ilha, ele escolheu a vida eremita, ele falou assim, a única forma de eu fugir do mundo é indo para uma ilha. Foi a forma que ele achou. Radical? Sim. Mas para sermos santos, precisamos viver a radicalidade. 1 Coríntios 1,18, a sabedoria da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é uma graça divina. Gente, para ser santo tem que ser radical. E todo mundo está pensando assim, mas radical é uma palavra muito pesada para os tempos atuais. Nutella, o tempo Nutella que a gente vive, não pode falar de radicalidade. Ei, radicalidade é diferente de radicalismo, entenda, não existe nada mais radical do que a entrega de Jesus na cruz. Radical é aquilo que tem raiz, na matemática a gente aprende isso, é o que tem raiz. Então ser radical na ótica do evangelho é uma coisa muito boa. Então São Martiniano ele foi radical, vou morar numa ilha. Quando ele foi para a ilha, agora eu estou sem tentação, agora sim vai ser fácil.
quando você fizer um propósito de santidade na sua vida, é aí que o inimigo de Deus vai começar. Por isso que Eclesiástico 2 virou um hino para muitos. Se entrares para serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação, porque é pelo fogo que se prova o ouro e a prata. Ei, ser de Deus não é fácil não. Essa pregação aqui falando de santidade para você, como se fosse algo fácil, não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que Deus quer que você seja santo, e Ele vai te dar forças. Se Deus está falando de santidade para a assembleia aqui presente, é porque eu sou ousado em dizer isso, o pecado tem derrubado muitos de nós. Eu olhando para a minha vida, tenho visto em algumas áreas da minha vida que eu posso ser mais forte em Deus, e que eu devo ser mais forte buscando cada vez mais. Talvez o que é tentação para mim não é tentação para você, talvez o que é milagre para mim também não é milagre para você. Cada um tem a sua constância, mas ninguém tem uma cruz maior do que o outro. Mas São Martiniano entendeu que a sua cruz, que a sua tentação máxima era a carne. E você vai pensar naquilo que tem tirado você de Deus. O que tem tirado você de Deus? E o que você tem feito? São Martiniano foi para uma ilha, mas a tentação não o abandonou. Por quê? Certo dia lá nessa ilha, um barco quebra ali perto daquela ilha, impedido de prosseguir. O capitão do barco teve uma estratégia. Ei, ali tem uma ilha, e ali tem aquele homem, parece que ele é o líder aqui, ele está sozinho, ele é o dono dessa ilha. Precisamos dessa ilha e de todos os recursos que ela tem. E o capitão falou assim: vamos mandar a mulher mais bela que nós temos nessa embarcação, ela o seduz, e nós conquistamos a ilha. Quando a mulher desce a nado, obviamente, ali perto da ilha, e vai na ilha, São Martiniano olha de longe e fala: meu Deus do céu, Satanás é sujo mesmo. Estou na minha paz, me manda uma mulher dessa. Linda, né? Por sinal. E quando ela vai se aproximando, Deus lhe deu ali o dom do discernimento dos espíritos naquela hora, um dom de ciência também, de revelação, e ele já entendeu o que ela queria. Ele não deixou ela nem dizer uma palavra, e falou assim: a ilha é de vocês. Para resumir, depois de falar isso, ele pula no oceano, e ele atravessa o oceano, proferindo a seguinte frase, nadando e falando ao mesmo tempo. Imagina isso: Satanás, da primeira vez você conseguiu, mas da segunda você não consegue. É por isso que São Felipe Neri vai dizer: na luta contra o pecado, vence quem corre, ou quem nada nesse caso, né? Então ele atravessa o oceano a nada. É por isso que a imagem de São Martiniano tem 2 golfinhos, porque Deus mandou 2 golfinhos, 2 peixes, né? E que ele utilizou para chegar são e salvo em terra firme. Mas por que eu estou contando isso? São Martiniano caiu uma vez, mas na segunda ele disse: Satanás, não adianta. O pecado me causou desgosto e eu faço parte do exército de Maria. Da primeira vez você me derrotou, mas agora não. E ele fugiu do pecado. Eu pergunto: e eu e você? Que luta temos empreendido para fazermos parte do exército de Nossa Senhora, dessa geração que canta: olha, o coração da Virgem Maria vai triunfar e eu farei parte desse exército. Será? Que tipo de luta você tem empreendido? Eu queria dizer para você, existe sim algumas vantagens de ser um consagrado da Virgem Maria. Existe. São Dionísio vai dizer o seguinte: que Satanás teme uma alma unida a Deus como teme o próprio Deus. E nós podemos atualizar. Se Maria é um dos grandes pesadelos de Satanás, se você amar Nossa Senhora, e não somente amá-la, mas imitar as virtudes dela. Hoje a gente estava falando de silêncio. Como é importante hoje fazer silêncio nas afrontas, não é verdade? Você tem conseguido fazer silêncio? Quando você entra lá na sua casa e você escuta o que você não queria ouvir, a discussão já acontece. Você que talvez sai do caroço e fala assim: Jesus, estou indo para casa que não tenha briga, me ajuda a ser santo. Quando eu entrar lá na minha casa não vai ter discussão. Ninguém vai falar aquilo que eu não quero ouvir. Quando você pisa em casa, falam justamente o que você não queria ouvir.
E em 30 segundos você se transforma de um carismático, de um homem do fogo, de uma mulher mariana. Em 30 segundos você se converte para um cavalo. E com a rispidez que falam com você, você devolve na hora. A profecia talvez mais importante dessa noite, para esse filho de Deus aí, que vai fazer parte do exército de Nossa Senhora, em nome de Jesus, fala para ele: você não é um cavalo. Fala para ele. E agora teve mãe que falou para o filho assim, até sorrindo: você não é um cavalo, né? Teve a esposa que virou para o esposo: aí, tá vendo? Profecia, você não é um cavalo, né? Porque se nós não vigiamos, em 30 segundos nós perdemos tudo aquilo que talvez a gente passou no final de semana no retiro. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia. Tenta pensar em 7 pecados que você fez hoje. Ah, sou santo, não dou conta, não pensei nem em nenhum. Mas é tão sério, que quando nós rezamos o ato de contrição na Santa Missa, nós pedimos perdão pelos pecados, pensamentos, atos, palavras, omissões. Não é só ato. Quando você é omisso, quando você vê uma coisa errada acontecendo, e não se porta como um cristão, como um mariano, como um filho de Deus, como um arauto do Evangelho, você está sendo omisso. Mentira, mentirinha, mentirão. Não existe isso, gente. Tudo é mentira. Antigamente a gente pecava muito com o telefone em casa. Sabe por quê? O povo ligava, você gritava lá da cozinha: fala que eu não estou. Fala que eu não estou. E hoje a gente mente também, porque a gente vê alguém ligando para nós. Eu não estou falando daquelas operadoras chatas, demoníacas, pega eles, Nossa Senhora. Não estou falando disso não. Desculpem, talvez tenha alguém que trabalhe nas operadoras. Não, Nossa Senhora pega as operadoras também. Mas você olha, o telefone está tocando, você fala assim: fulano, precisava falar comigo. Não vou atender. Se você pode atender naquela hora e não atende, você sabia que isso também é uma mentira? É uma mentira. Então a gente peca sem ver. A gente olha uma prostituta e fala: por que ela não muda de vida? A gente olha um mendigo e fala: por que ele não trabalha? A resposta é: ninguém vai para a miséria do mundo, à margem da sociedade, sem ter perdido a referência do amor. Essas pessoas estão lá porque elas perderam a referência do amor. E sabe o que é pesado para mim e para você, Daniel? Sabe por que talvez elas estão lá? Porque estão faltando missionários corajosos para ir lá pregar o Evangelho para elas. E a gente é mais fácil julgar, né? É por isso que a Bíblia diz que muitas prostitutas nos precedem na entrada do reino dos céus. Já pensou lá na fila do céu? Na sua frente está a prostituta que você julgou, na minha frente está o mendigo que eu julguei. Então entenda, também não podemos fazer da santidade uma vaidade. Ah, mas o que isso tem a ver com Nossa Senhora? Então agora eu conto para você, para encerrar. Pregação de 40 minutos é difícil falar tudo que você tinha planejado, mas Deus sabe, né? Tem vantagem de ser um consagrado da Virgem Maria. É o começo da pregação. Ela, como uma leoa, defende a sua cria. Ela se colocará em seu favor, defendendo a sua história. Basta que você faça o propósito de buscar santidade, de fazer parte de uma geração de jovens que querem a santidade, que querem pagar o preço, que vão sim encher os retiros com a sua presença, mas não porque está pregando lá no retiro consolo, cura e libertação apenas. Nós precisamos disso? Precisamos. Mas enquanto os retiros de cura e libertação estão lotados, talvez os de formação estão vazios. Talvez os de exortação, de apologética, de defesa da fé estão vazios. De oba-oba a igreja tem vivido, infelizmente. Eu quero ser profeta. Você não pode fazer parte dessa estatística de católicos que fica colecionando crachá de retiro lá no seu armário. Abre o armário, tem roxo, tem vermelho, tem marrom, tem amarelo. Na primeira experiência de oração da Sacramento de Amor você estava. No primeiro retiro de Divinópolis você estava. Mas a mudança não é visível. Eu estou falando para mim também. Quantos retiros nós já participamos? E quais passos de santidade de verdade nós demos? Não aqueles que os irmãos estão vendo. Porque a gente olha alguém de comunidade, alguém na paróquia, você entra lá e vê aquela senhorinha com as fitinhas vermelhas do apostolado da oração. Ei, aquelas mulheres ali sustentam a igreja. Tem alguém aqui que faz parte do apostolado da oração? Ninguém? Ixi Maria, então nós estamos perdidos hoje na oração, né? Mas aquelas velhinhas,
aqueles senhores, e também muitos jovens que têm aderido a esse apostolado, têm sustentado a oração da igreja. E muitas vezes na igreja a gente olha para alguém e fala assim: nossa, aquela velhinha parece um santo. Nossa, essa jovem líder parece uma santa. Ah, esses ministros cantando, parece 2 santos cantando. É a voz dos anjos. Ai, ó. Dá uma olhadinha para quem do seu lado, de novo. Vê se você tem cara de santo. Não é possível que não tem cara ainda. Está com cara de Giló ainda? Não é possível. Na igreja todo mundo parece santo. Na comunidade todo mundo parece santo. No redil da igreja, no retiro, quando a gente chega pela primeira vez, só tem santo aqui. Você olha o padre tal pregando, parece um santo. Você olha o profeta tal pregando, parece um santo. Você olha o diácono pregando, parece um santo. Mentira. Mas vai morar um mês comigo para você ver. Vai morar um mês com o Daniel para você ver. Vai morar um mês com a Stephanie para você ver. E se você está do lado de um familiar, você sabe o que eu estou falando. Vai morar um mês com o meu marido para você ver se é santo mesmo. E é tão pesado que eu vou dizer, mas tão verdade, que se nós pudéssemos olhar a alma como Deus pode, porque a palavra de Deus vai dizer em 2 Samuel capítulo 6, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Se nós tivéssemos o dom de olhar para a alma de alguém e ver a santidade que estava impregnada naquela alma, ou também os pecados, as transgressões. Uma pergunta que tem me intrigado: quem é você? Lá no seu quarto, quando você está sós com Deus, no seu trabalho, nos seus convívios, nas suas ações mais secretas, quem é você? Porque se a gente pudesse talvez ver isso, talvez você pudesse ver o que tem dentro de mim, você nem queria me ouvir nessa hora. Talvez se você pudesse ver o que está dentro de quem está aí do seu lado, você nem queria ficar perto dessa pessoa. Mas também se ela olhasse para você e visse a sua alma, o seu interior, talvez ela não queria também. E Deus nos acolhe como nós estamos. Por fim, eu quero dizer para você a vantagem de sermos consagrados à Virgem Maria. Ela vai defender você. Ela vai te lecionar a santidade. São João Paulo II vai dizer que ela é a lecionadora, a professora de santidade mais exímia que existe. Quem ensinou Jesus a rezar as primeiras orações? Porque Jesus era todo Deus, mas também todo homem. Ela ensinou ele como mãe ensina o filho. Ela ensinou ele os primeiros passos de santidade. Como assim? Ele é Deus, mas ele é todo homem. União hipostática, a gente estuda isso na teologia. Todo homem e todo Deus. Então toda a parte humana de Jesus foi também lecionada pela Virgem Maria. Como uma mãe que ensina as primeiras palavras, né? E claro que Jesus, a primeira palavra que ele disse foi papai também. Né? Entenda isso. A vantagem de você ser um consagrado, fazer parte do exército dessa, a qual o coração dela vai triunfar, é que nas dificuldades da vida, nos mares tempestuosos da vida, ela estará com você dizendo: filho, eu estou aqui, não desanime. E agora sim, a segunda vertente. Talvez você, nessa noite, está cheio de problemas, queria uma pregação de consolo, que falasse que Nossa Senhora vai interceder para o seu milagre, mas foi primeiramente um puxão de orelha. Sabe por quê? Tudo que você conseguir sem santidade, sem a busca da santidade, tudo que você conseguir sem a devida busca por Deus, presta atenção, a gente se enquadra naqueles leprosos que foram curados, mas somente um volta verdadeiramente para Deus. O que tem gente abandonando a igreja pelos próprios milagres que recebeu de Deus, não está escrito. Agora eu não tenho tempo para ir para a igreja por causa da faculdade que Deus me deu. Olha que afronta. Agora eu não tenho tempo de rezar mais na comunidade, porque eu pedi para Deus um marido um dia lá no Kairos, Deus me deu um marido, mas agora eu tenho que cuidar da minha família, né? Eu não tenho tempo para rezar. A gente pega os milagres e abandona Deus com os milagres que Ele nos deu. Então volto a dizer, todo milagre que você receber sem a devida busca de Deus vai ser em vão. Cedo ou tarde você abandona Deus de novo. E onde entra Nossa Senhora nisso? A Nossa Senhora quer nos dar constância de fé, constância na busca da santidade. Se você buscar a Deus acima de tudo, a partir dessa noite,
É bíblico, gente. O resto lhe será acrescentado. Ei, a enfermidade, até ela passará a ter sentido. Porque hoje vem uma dor de cabeça e você já reclama no primeiro segundo: Deus, tire isso de mim. Sendo que talvez Deus queria que você aprendesse pelo menos um dia com aquela dor de cabeça, a sofrer sem murmurar, sem reclamar. Só que a pregação não pode ser só exortativa. Fala para quem está ao seu lado. Agora vem o consolo. Fala para quem está ao seu lado. Nossa Senhora está pedindo para você pegar agora o topo da sua lista nessa noite. Todo mundo tem uma lista aqui. Qual milagre você quer receber de Deus nessa noite? A irmã disse assim: não fale isso não. Eu sei que está passando no coração dela. Confirma se foi isso, hein? Eu tenho uma lista grande, não é isso? Você não tem só um pedido. E se você olhar aí para dentro de você, você também não tem só um pedido. Talvez vai desenrolar assim, 1 quilômetro de folha, cheia de pedido. É ou não é, irmão? Se eu pudesse mostrar os pedidos que eu tenho aqui, meus irmãos, era 1 quilômetro de folha de pedido. Só que Nossa Senhora não trabalha com lista grande. Ela está falando para você nessa noite: pega o topo da sua lista. O topo é só um item, você está entendendo? Qual é o topo da sua lista? É a conversão do seu esposo? É a cura de alguém que foi desenganado pelos médicos na sua família? É uma libertação? É uma resposta? Porque na sua alma tem um ponto de interrogação nessa noite. Mas por que Deus não quer pegar a lista toda? Porque Ele quer pegar aquilo que é mais importante para você. Então você tem 10 segundos a partir de agora para pensar no topo da sua lista. Qual é o topo da sua lista? Não está dando conta de pensar? Espírito Santo, vinde, ajudai o vosso povo. Você precisa pensar em algo. Pensou? Amém. Se não pensou, até na hora da adoração, nós vamos encerrar com o ápice da adoração. Você vai pensar. Entenda. Um dia nós estávamos, e eu tenho pouco tempo para contar isso, rapidinho. Vocês estão com pressa de ir embora, não? A gente tem regra, né? Mas qualquer coisa quebra um pouquinho só, tá? Eu preciso contar esse testemunho para vocês. Pensou aí no topo da sua lista? Pensou ou não? Um dia perguntaram para o Padre Pio assim: como que você alcança todos os milagres que pede de Deus? Não existe no nosso tempo, na nossa geração, um santo tão amigo de Nossa Senhora como São Pio de Pietrelcina. As últimas palavras de São Pio, antes dele morrer, e ficou no filme, igualzinho, é tão bom quando você assiste um filme que é igualzinho à literatura original. Ele diz assim: eu sou um mistério, até para mim mesmo. Padre Pio, por exemplo, lia e escrevia em 50 idiomas, quando na verdade ele era ruim, até mesmo no seu idioma natal, italiano. Mas Padre Pio, como que você entende 50 idiomas sendo ruim no seu idioma, até mesmo no seu idioma? Ele disse: eu não sou bom de italiano, de árabe, de japonês, de chinês, mas o meu anjo da guarda e Nossa Senhora, quando eu recebo as cartas, me ensinam. Ele era um santo tão místico, que não existe algo que São Pio de Pietrelcina pediu para o Pai, e o Pai, nosso Deus, não entregou para ele. Um dia perguntaram: qual é o seu segredo? E Padre Pio respondeu: vocês estão enganados. Deus Pai me nega muitas coisas que eu peço. Aí todo mundo espantado: é? Mas não parece, tudo que você pede a Deus Ele te dá. E ele deu ali o seu testemunho e o seu relato. Quando o Pai me nega algo, eu recorro à mãe, e a mãe convence o Pai. É como uma criança: Pai, me dá isso. O pai acha que naquele momento você não merece, fala: filho, de jeito nenhum, não te dou não. É pai, peraí só um pouquinho. O filho vai lá, recorre à mãe, a mãe convence o pai, e o pai dá aquilo que o filho pediu. É assim também na ordem espiritual. Pensou no topo da sua lista? Então um dia eu estava em Florianópolis. Gente, é tão bom ser provado, porque a gente aprende com a aprovação, com o sofrimento. Naquela semana aconteceu um acidente lá em casa. Eu saí para dar uma volta com os meus filhos, e eu tinha acabado de chegar de uma missão. E quando nós subimos a rampa, assim, da nossa garagem, eu esqueci de puxar o freio de mão. Quando eu fui descer do carro, o carro voltou em cima do meu filho. E eu já pensei, se ele gritou: pai,
E eu falei assim, passou por cima. Tentei assim segurar o carro no susto, quebrou o portão, os vizinhos tudo saindo para fora, terrível. E nós estávamos numa situação financeira tão puxada. E aí a gente foi, ligou para o seguro. Eu peguei o envelope da missão daquele final de semana da lojinha que a gente tinha. Hoje a gente nem leva mais, né? Contamos o dinheiro, era o dinheiro exato para, como que chama quando a gente chama um seguro? Sinistro. Falei, amém, Deus sabe o que faz. O plano era outro. E o topo da nossa lista naquela época era a situação financeira da nossa casa. Gente, a gente não pode reclamar. Providência divina é o quê? Não ter nem mais nem menos, ter o suficiente. Mas a gente estava passando por algumas provações. Mas amém. A gente foi pregar num retiro mariano lá em Florianópolis, para vocês saberem como Nossa Senhora é. Chegamos lá nesse retiro, o rapaz que nos convidou falou assim, João, eu estou tão triste que a gente não vai poder ajudar a sua comunidade. Eu falei, Lúcio, grande amigo meu, inclusive mês que vem nós estamos lá de novo. Falei, Lúcio, você já pagou a passagem, a gente já pregou sobre Nossa Senhora. Deus já fez, não precisa pensar nisso. Era uma segunda-feira, era folga dele, mas eu queria tanto ajudar a sua comunidade. Falei, irmão, não preocupe com dinheiro. Que bom estar aqui com você, Nossa Senhora vai providenciar, fica tranquilo. Gente, o telefone dele toca, era a folga dele. Já encerra o testemunho. Pode ficar de pé, vou contar para você, de pé nós já vamos rezar. Aí o ministério vai cantar enquanto a gente paramenta para trazer Jesus. O Lúcio falou assim, queria ajudar, mas não posso. Eu falei, fica tranquilo, o telefone dele toca. Era um empresário lá de Florianópolis. Esse empresário tinha um passeio de barco temático do Piratas no Caribe. Eu sou fã daquele filme, eu gosto. Imagine um passeio em alto mar em Florianópolis, num barco temático. Aí o Lúcio ligou no Viva Voz, falou assim, meu telefone está estragado. Missionário não tem nem telefone direito, né? Hoje tem, né? Tem uns missionários aí com iPhone 25, que eu não estou entendendo nada. O meu é, como fala? Mushiba, né? Você falou? O meu é o Mushiba. E aí, foi legal demais que ele ligou o Viva Voz, e o empresário falou assim, Lúcio, eu sei que é sua folga, pega sua esposa, seus filhos, vem dar um passeio de barco. O Lúcio falou assim, não posso, estou com um missionário lá de Minas. Aí o empresário falou assim, será que o missionário também não está precisando dar uma descansada e não quer dar um passeio aqui? O passeio custava R$700, gente, que o Lúcio falou lá na hora. Não, mas é R$700. Ei, você esqueceu, o barco é meu, estou convidando vocês dois. Gente, eu nem esperei, eu falei, Lúcio, vamos embora agora. E falei para o rapaz ouvir, nós estamos indo, onde que é esse negócio? Não tinha levado nada, gente, roupa de banho, nada. O diácono Lúcio, ele também é diácono hoje, parece o Salsicha do Scooby-Doo. Imagine eu, gordinho desse jeito, né? Falei, Lúcio, isso deu ruim, hein? Como é que nós faz? Não, nós vamos arrumar, arrumou lá. E na época, gente, eu estava num amor exagerado pela Virgem Maria e eu preciso voltar a ter esse amor. Eu confesso que eu esfriei um pouco, mas a gente tem que voltar todo dia. Exagerado. Diga para quem está falando, fala assim, Deus quer que você seja exagerado. Fala. No amor pela Virgem Maria. Fala. São Maximiliano vai dizer, não tenha medo de amar excessivamente a Mãe de Deus, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. E naquela época, irmã, eu estava com 2 cadeias. Uma aqui e uma na canela. E daquelas maiores. Eu falava assim, não, eu quero mostrar para o mundo inteiro, igual São Luís disse. Porque um sinal de pertença, uma camiseta estampada, mostra o amor que a gente tem pela igreja. Ali, se eu leio ali a camisa do irmão, eu vou entender que ele ama Jesus Cristo, Nossa Senhora. Se eu olho para alguém que está com um sinal de pertença, uma cruz, um anel, uma cadeia, eu vou entender. Isso evangeliza também. E na época eu usava mesmo. Aí quando eu cheguei lá no barco, sabe o que Jesus falou para mim? Você vai pregar agora para o capitão do barco. Eu falei, como é que é o negócio? Aí eu olhei lá, estava lá o capitão do barco, lá no leme. Eu falei assim, então vou lá. Quando eu chego perto, quem que era? O capitão do barco era um empresário. Ele gostava de vez em quando, ele mesmo guiava o barco dele. Eu estava pregando para o cara que estava me dando um presente e que estava lá no barco, como capitão. Quando eu cheguei perto dele, o que eu prego? Eu senti no coração, fala de Nossa Senhora. Eu comecei a falar de Nossa Senhora. Aí no meio da conversa eu falei assim, você conhece a consagração? Você é amigo do Lúcio? Deve conhecer, né? Você deve ser muito católico. Ele falou assim, eu li o tratado 3 vezes. E ele começou a falar para mim do tratado de São Luís de cor. Eu falei, meu Deus, eu estou pregando para alguém que é exímio aqui, pregador mariano. Quando eu estou lá pregando,
Ele começou a chorar e falou assim: olha, de noite eu te conto testemunho. E aí ele foi lá na casa do Lúcio contar o testemunho, acabar de contar o testemunho. Contou o testemunho e falou que aquela pregação mariana ajudou ele, e ele agora ia se consagrar. E se consagrou mesmo, gente. Deus sabe quando envia um profeta para te relembrar das promessas de Deus. Ele tinha lido o tratado, mas não tinha coragem de se consagrar. E naquela pregação ali no barco, ele tomou a decisão. Mas o mais bonito é agora. Quando ele contou o testemunho, ele falou assim: olha, Deus mandou você falar comigo, né? Mandou, tal. Pois é, quando você pisou no barco, eu também senti que eu tenho uma mensagem de Nossa Senhora para você. Ela te mandou um recado. Eu falei: pronto, é agora. Então fala, mãe, pode falar. Ele disse assim: olha, o Lúcio traz várias pessoas aqui. Ele citou grandes amigos meus. Ó, já trouxe Moisés, já trouxe o Anderson, já trouxe vários aqui. E todo missionário que ele traz eu encontro, não sei porquê. E sempre que eu converso com missionários, se eu acredito naquela obra, olha, é uma obra boa, eu faço uma doação de R$1.000. Aí eu já me alegrei, né? Falei: opa, então tá me conhecendo. Aí ele tirou o envelope do bolso e falou assim: irmão, só que quando eu olhei para o seu braço e para a sua canela, tinha 2 cadeias. E Nossa Senhora falou assim: para esse aí não dá 1.000 não, dá 2.000, porque vai precisar do dinheiro. Aí ele veio com o envelope assim entregando: mas vocês missionários têm dificuldade de aceitar a doação, né? Gente, eu já estava com a mão no dinheiro e chorando, porque eu estava lembrando da providência lá em casa, que estava precisando da providência. E ele falou: Nossa Senhora disse que vai precisar, vai ouvindo. No outro dia, terça-feira, vou resumir, porque é um testemunho muito bonito, mas só para vocês entenderem. Cheguei na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, onde tinha acontecido o retiro do final de semana. Cheguei lá, um casal de argentinos chorando nos pés do padre. O padre tinha emprestado a conta da paróquia para eles, porque eles tinham perdido tudo nos últimos minutos no Brasil. Deixaram a carteira dentro do carro, desceram com o celular para tirar uma foto na praia. Quando voltaram, o carro tudo quebrado, pneu furado, os cartões de crédito tinham sido roubados, ficado sem nada. E aquela mulher e aquele homem estavam chorando nos pés do padre, porque a igreja católica tinha acolhido e falado: olha, dinheiro a gente não tem, mas a gente vai acolher vocês até vocês resolverem o problema. E ela estava muito feliz. E o padre emprestou a conta da paróquia para os filhos depositarem o dinheiro. Mas uma transação financeira internacional demora 7 dias, gente. E aquele casal ali, embora aliviado, também ia ficar 7 dias longe da família. Quando eu olhei a cena de longe, adivinha? Nossa Senhora falou assim: chega lá perto. Cheguei lá perto, curioso, né? Todo mineiro curioso. E aí, o que está acontecendo aí, padre? Aí contou a história. E eles vão esperar o dinheiro para voltar. Naquele momento Nossa Senhora falou assim: lembra dos 2.000? Eu falei: não, Nossa Senhora. Ela é assim de vez em quando comigo. Eu falei: Nossa Senhora, nem vem. Mãezinha, você lembra lá em casa o acidente? Ela falou assim: mas você lembra que eu falei que ia precisar do dinheiro? O Lúcio olhou lá de dentro da secretaria, já entendeu tudo, já começou a rir. Eu falei: nossa, será que é isso mesmo? E pedi um sinal para Nossa Senhora. Para terminar o testemunho, vira para quem está falando e fala assim: nunca peça um sinal para Nossa Senhora, porque ela vai te dar o sinal. Escuta, Daniel, e nós já vamos cantar. Eu sei que eu já demorei demais. Eu falei: Nossa Senhora, não adianta, minha mãe, R$1.000 eu tenho que levar. Olha a falta de fé. R$1.000 eu tenho que levar, então eu vou chegar lá. Se for R$1.000 que eles precisam para voltar hoje, é um sinal da senhora. Quando eu fui chegando lá na secretaria, entrou uma mulher paraguaia, que era fluente em português também. Até uma tradutora Nossa Senhora mandou na hora para não ter dúvida. Eu falei assim: ó, tudo que eu falar, você fala igualzinho. Fala que eu sou missionário, fala que eu vivo da providência. E olha a falta de fé. Fala que supostamente, e Nossa Senhora me cutucando: meu filho, supostamente não. Mas eu falei: supostamente tem o dinheiro para eles voltarem hoje. E a mulher já começou a chorar. Ela disse assim: eu preciso de 950 pesos. Eu falei: não. Para português, é real, brasileiro. Ela disse: R$1.002. R$1.000 mais R$2. Gente, eu não tive dúvida. Eu falei: Nossa Senhora, o dinheiro é seu mesmo, fazer o quê, né? Eu falei assim: olha, Nossa Senhora de Guadalupe, porque vocês estão aqui na paróquia dela, mandou o dinheiro, pode voltar hoje. Eles se alegraram, entraram no carro, que o padre já conseguiu arrumar, foram embora, e durante 26 horas, ininterruptas, mandando mensagem para nós: estamos em tal lugar. E depois de 27 horas, mandaram a foto com os filhos, né?
E aí nessa hora a gente fala assim, tá vendo? Nossa Senhora está usando tanto o nosso ministério. Sou tão amigo de Nossa Senhora. Ela falou assim, filho, escuta o testemunho deles. Aí eles mandaram o áudio com o testemunho. Presta atenção. Quando eles desceram do carro com o celular na mão e foram assaltados, ela digitou no celular: Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Sabe por quê? Porque aquela mulher, Miriam Décima é o nome dela, consagrada a Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Quando ela digitou lá no Google, será que tem uma paróquia com o nome do título da Nossa Senhora que nós somos consagrados, o nosso casamento é consagrado? Ei, foi por causa da consagração deles, e não por causa do profeta que está lá. Então eu quero dizer para você, é por causa da sua consagração, que nessa noite, você vai sair daqui vitorioso, porque você foi consagrado a ela. Em João 19, Jesus te consagrou a ela. Jesus te consagrou a ela. Amém. Nós vamos buscar Jesus. Enquanto isso, eles vão cantar um cântico, preparar o nosso coração, enquanto o diácono traz Jesus, para que nós possamos fazer com que essa consagração valha a pena nessa noite. E pensando